Olá, querido aluno, olá, querida aluna, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos sobre o Estatuto do Servidor Público do município de Governador Valadares? Você está estudando, tem um material muito bom, excelente para você acompanhar a leitura dos artigos. Nós temos um banco de questões à sua disposição e nós temos também a opção da ferramenta de fichas de resumo. Não deixe o conhecimento acumular. Vamos usar as fichas resumo? Eu vou gravar uma aula ensinando você a como confeccionar essas fichas resumo. Na maioria das vezes, a gente não valoriza esse tipo de ferramenta. Mas quando nós queremos alcançar a excelência, nós temos que usar as ferramentas. Existe até uma história que o lenhador queria fabricar mais carvão e ele então queria ter um instrumento que fizesse isso de forma mais eficiente. Esse lenhador, em nenhum momento, ele pensou em acordar mais cedo. O que ele fez? Ele afiou o machado. Então, um aluno que quer ter resultados extraordinários, esse aluno precisa ter ferramentas poderosas. Então, vamos fazer? Tente, antes mesmo de assistir essa aula minha, como fazer essas fichas resumo, na próxima aula, prepare o resumo de tudo que nós já estudamos. Você vai ver que esse lenhador vai conseguir apanhar mais resultado justamente porque ele investiu numa ferramenta poderosa. Então nós estudamos tanta coisa. Vamos lembrar as últimas aulas? Nós falamos sobre posse, falamos sobre exercício, provimento, nós falamos sobre estatuto, que é um regime jurídico, nós falamos sobre a possibilidade do servidor entrar, mesmo não tendo passado por um concurso público. É exatamente isso. O serviço público, ele tem duas formas das pessoas serem investidas no cargo. Eu tenho a fase do concurso, esse concurso pode ser de provas, mas também pode ser de provas e títulos, e eu tenho a possibilidade dessa pessoa passar por um processo de livre nomeação para cargos que também são de livre exoneração. Então, a pessoa quer participar do serviço público e não entrou através de um concurso. Essas pessoas, então, são nomeadas para uma função pública e elas estarão ali exercendo uma atividade pública, mas elas não têm a efetividade. E a aula de hoje nós vamos falar sobre estabilidade, a tão sonhada estabilidade. O aluno sonha com a aprovação, ele sonha com a nomeação, o nome dele no diário oficial. Quando ele então é investido no cargo, ele tem 15 dias para entrar em exercício, após a posse. Nós estudamos isso, não foi? Quando ele entra em exercício, ali começa a largada para que se inicie o prazo do estágio probatório. O estágio probatório, ele dura exatamente 3 anos, do início do exercício. Então as bancas gostam de saber se você memorizou essa informação. Qual é o início do prazo para que se conte os 3 anos para você alcançar a sua estabilidade? O início do prazo se dá com o primeiro dia de exercício. Então, no primeiro dia de exercício, nós contaremos 3 anos para que esse servidor alcance a tão famosa estabilidade. Então, eu tenho um servidor que está à disposição da instituição e ele estará sendo avaliado. Existe uma comissão que fará a avaliação desse servidor e essa avaliação vai conferir o desempenho dele nesses 3 anos e vai conferir também a eficiência dele diante da expectativa do administrador a respeito dele. Podemos dizer que esse assunto é um assunto muito recorrente em prova, porque nele encontra-se informações muito importantes. Então vamos para a primeira informação sobre o estágio probatório. Quando inicia a contagem do prazo para o estágio probatório? No primeiro dia de exercício. E não é só aí. As bancas vão perguntar se nos cargos em comissão, que são aqueles cargos de livre nomeação, com livre exoneração, são encaminhados para o estágio probatório. Não tem estágio probatório. Eles entram em atividade e eles não serão avaliados conforme a sua competência, nem eficiência. Eles serão nomeados para o cargo para desempenhar uma função e eles serão avaliados de outra forma. Então, o estágio probatório não serve para o cargo em comissão,
somente para o cargo efetivo, que é aquele servidor que veio de um concurso público, concurso esse que é meritório, onde vence os melhores. Fácil, né? Eu quero te convidar a resolver comigo uma questão de concurso. Essa questão vai avaliar se você aprendeu o que é essa tão sonhada estabilidade e esse estágio probatório. Uma questão simples, mas que ela cai de forma insistente. E nós não vamos menosprezar a qualidade das questões de banca, porque a banca insiste nas informações mais importantes. Então, mesmo que você perceber que é simples, mas eu te dou a minha palavra de que mesmo muito simples a informação, a banca ama cobrar esse tipo de questão em provas. Vamos lá conferir comigo? O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, adquire estabilidade. Letra A, após 2 anos de exercício. Letra B, após 3 anos de exercício. Letra C, após 5 anos de exercício. D, quando toma posse. E letra A, quando entra em exercício. Acertou quem escolheu a letra B. Então, quando é que ele adquire? Após 3 anos de efetivo exercício. E nós podemos avaliar também a possibilidade desse servidor precisar se afastar. Existem intercorrências na vida das pessoas que podem ocasionar o afastamento desse servidor. E eu te digo que esse servidor, precisando se ausentar, nós vamos interromper. Então, a lei fala da interrupção da contagem desse tempo que vai impedir que ele adquira esses 3 anos de atividade. Vamos conferir comigo no slide, por favor? Vocês estão acompanhando comigo nesse fluxograma, um recurso muito interessante para que vocês memorizem as informações, recursos visuais coloridos. O cérebro gosta desse ambiente criativo. Então guarde esses mapas mentais, ensine seu cérebro a acessar essas informações que você costumeiramente vem se habituando a ler, revisar. Então acompanhe comigo. Quais são os casos de suspensão do prazo que vai dar ao servidor o direito à estabilidade? Se ele entrar em licença, o tempo que ele estiver afastado, ele vai continuar afastado e esse prazo vai ficar suspenso. Cessão, ele foi cedido para outro órgão. De alguma maneira ele foi levado para outro lugar para cumprir outro cargo. Isso vai gerar a suspensão do prazo. Quando ele desvia a função dele, não conta. Quando ele aceita a proposta de exercer um cargo em comissão, também não conta. Quando ele tiver faltas injustificadas, não será acrescentado essas faltas para esse prazo de 3 anos. E quando ele estiver fora do exercício por algum motivo declarado em lei. Então vocês perceberam que os motivos para a suspensão do prazo impede que esse servidor então conquiste os 3 anos completos para a atividade e ele conclua então pela estabilidade. O servidor público em atividade, ele tem uma jornada de trabalho. Afinal de contas, você sonha em entrar no serviço público para oferecer o seu trabalho. E o administrador precisa do seu trabalho. Então, ele tem, na sua lei municipal, previsto a jornada de trabalho dos servidores públicos municipais. Essa jornada, ela é de acordo com a necessidade do município de Valadares. Então, nós temos a jornada de segunda a sexta, sábado é considerado um dia não útil e domingo é descanso remunerado. E as pessoas que trabalham 6 horas ininterruptas, elas fazem jus a 15 minutos de descanso. Quem trabalha 12 horas ininterruptos tem o direito a 1 hora de descanso. Então essa jornada vai levar o servidor para a atividade, mas ela prevê o descanso no domingo, esse descanso é remunerado, e ele também prevê os descansos nas jornadas. Quem trabalha 6 horas ininterruptas descansa 15 minutos. Quem trabalha 12 horas ininterruptas vai ter um descanso de 1 hora. Eu quero que você acompanhe comigo no slide, de acordo com a lei, quais serão as jornadas de trabalho semanais. Vamos lá. 100 horas
para quem trabalha 20 horas semanais. 120 horas para quem trabalha 24 horas semanais. 180 horas para quem trabalha 12 horas por 36 de descanso. 200 horas para quem trabalha 40 horas semanais. E 150 horas para quem trabalha 30 horas semanais. Então, vocês perceberam aqui no fluxograma, são prazos, números que vocês precisam memorizar, mas que eu acredito que dificilmente seria cobrado em prova, porque fica até difícil elaborar uma questão com tantos números. E nós também temos que lembrar dos horários de almoço para quem tem 8 horas por dia. O servidor que tem uma jornada de trabalho de 8 horas por dia e 40 horas semanais, ele vai ter direito a 1 hora ou 2 de almoço. Isso vai ficar de acordo com o chefe da repartição que ele está ligado. Dentro dessa jornada de trabalho, o servidor fará jus a horas extras, mas a lei municipal, ela excepciona a possibilidade. Primeiro, ela afirma que quem tem cargo em comissão, aquele cargo de livre nomeação com livre exoneração, não faz jus à hora extra. Nós vimos isso na outra aula. Essas pessoas desempenham cargo de confiança, cargos de chefia, assessoramento e direção. E esses cargos, eles não são pagos por horas extras, eles são pagos por tarefa, por serviço realizado. Então, há possibilidade de hora extra no serviço municipal? Sim, há possibilidade, excetuando os cargos em comissão. Os servidores efetivos farão jus à hora extra. O que seria a hora extra? Toda hora trabalhada além da hora prevista como jornada de trabalho. Então, a lei é muito clara quando ela fala que só há possibilidade de hora extra para servidor de cargo público efetivo em casos excepcionais e temporários. Porque a jornada de trabalho já vem prevista no edital. E quando você se candidata ao cargo, você já sabe a hora de trabalho. Então, o administrador entende que a hora extra não está dentro do critério natural do serviço. Então, ele autoriza isso de forma excepcional e temporária. Ainda dentro da estabilidade, nós vamos trazer aqui de forma sintetizada algumas informações que são de suma importância para o quesito estabilidade. Um servidor estável, ele adquire a estabilidade aos 3 anos de efetivo exercício. Isso nós vimos. E qual é o requisito para que ele alcance? Ele tem 2. Primeiro, ele tem 3 anos de atividade. Após os 3 anos, ele vai passar por um critério de avaliação. E esse critério de avaliação vai mensurar a capacidade dele entregando o serviço público. Então, nessa comissão, que será formada para esse propósito, ele será avaliado em sua competência e na sua eficiência. E aí surge a pergunta: e o servidor que, ao completar os 3 anos, for ter sido reprovado e se tornado inapto para a estabilidade? Vamos colocar em poucas palavras. O servidor não teve uma boa avaliação de desempenho. O que acontece com esse servidor? Esse servidor vai ser imediatamente exonerado. Ele vai perder a possibilidade de dar continuidade ao seu trabalho. Então, antes de adquirir qualquer tipo de estabilidade, ele vai perder o cargo público. Então, ele vai ser exonerado e ser afastado da atividade pública. Mas vamos imaginar um servidor que já era servidor público efetivo e assumiu outro cargo porque passou em outro concurso. E agora? O que nós vamos fazer com esse servidor? Esse servidor, ele será reconduzido. O que é reconduzido? Ele vai voltar para o cargo que ele afastou para tomar posse no segundo concurso. Então, se ele já era estável e foi exonerado por falta de habilidades, né, no critério de desempenho, ele vai ser reconduzido para o primeiro cargo onde ele adquiriu a estabilidade. Vamos imaginar, eu sou oficial de justiça, fiz um concurso para delegado, peço exoneração do primeiro cargo, após a minha estabilidade, e tomo posse como delegada. E após 3 anos de atividade, na avaliação de desempenho, eles percebem que eu não adquiri
a segurança necessária para adquirir estabilidade. Eles me consideram inapta, essa avaliação então vai ser negativa e eu vou ser exonerada do cargo de delegada. Como uma servidora estável, o município vai me reconduzir ao meu cargo inicial. Perceberam a consequência? Ele vai me reconduzir ao meu cargo inicial para que eu continue desempenhando a minha primeira atividade. Afinal de contas, a estabilidade adquirida na primeira função, no primeiro cargo público, vai me dar direito de retorno a ele. Adquirida a tão famosa estabilidade, e agora? Agora é só esperar a aposentadoria? Nananina não. O servidor público efetivo e estável, fica até bonito, né? Efetivo e estável, ele tem sim a possibilidade de perder seu cargo. A lei fala 4 situações que ele pode perder o cargo. Mas lá na frente a gente vai perceber que se ele for ausente, se ele apresentar algum tipo de inabilidade para a continuidade do serviço público, ele vai sim perder o cargo público. Mas a lei fala sobre 4 possibilidades que o servidor estável pode perder o seu cargo público. Vamos conferir comigo no fluxograma? Vocês têm gostado dos fluxogramas? Eu faço com tanto carinho para você, porque o cérebro, ele, ao ver tantas páginas preto e branco, ele tem uma dificuldade natural de memorizar. Ele pensa assim, o que é de fato importante nessas informações? E esses fluxogramas coloridos, eles vão sinalizar para o seu cérebro, oi, aqui tem algo mais importante. E ele guarda a cor, ele guarda com preferência, porque ele percebeu que no meio de um grupo de informações existe alguma coisa que tem uma cor diferente. Então, use e abuse desses fluxogramas. Eu faço justamente pensando em vocês, porque eu sou concurseira, já fui concurseira, trabalho com concurso há 15 anos, então eu sei mesmo o que desafia o seu cérebro a entender que a informação é importante. Então vamos acompanhar comigo no fluxograma quais são as possibilidades de perda do cargo. 4, vamos lá? Sentença judicial transitada em julgado. Eu tenho aqui um servidor que está sofrendo processo e dentro desse processo vai sair a condenação, que é a perda do cargo. E nesse processo, diante de um juiz, ele vai ter direito de se defender da melhor forma possível. Defesa essa técnica, né, feita por advogados, pessoas altamente preparadas para promover essa defesa desse servidor. Estamos vendo também o processo administrativo. Aqui já nós não estamos mais diante de um juiz. Eu estou diante de uma comissão dentro da própria instituição que irá promover o processamento e a organização de provas, e dentro desse processo, que não é junto com o juiz, eu vou ter o servidor com ampla defesa. E temos também aquele servidor que não foi considerado apto. Se ele não for considerado apto, ele vai ser exonerado e perder aquela estabilidade. E também temos a última possibilidade, dentro dessas 4, que é uma possibilidade prevista na Constituição Federal. Lá tem uma previsão de quando temos excesso de despesas, nós temos a possibilidade desse servidor perder o cargo. E aí nós vamos ver isso em outra oportunidade, talvez em outra lei, porque para a sua prova basta que você memorize que na Constituição Federal estabelece que quando houver excesso de despesa, aquele servidor estável pode perder o seu cargo. É claro que ele vai ter algumas seguranças diante disso, nós não veremos aqui porque não vai ser objeto de prova e vamos nos ater apenas a essas 4 possibilidades de perda do cargo, servidor público efetivo estável. Vamos lá? Tem um desafio para você, mais uma questão de concurso. Só que essa questão ela não tem um nível fácil. As questões são divididas em nível fácil, médio e complicado. Essa está na modalidade complicada, porque ela vem resumindo 4 momentos das nossas aulas. Então não é uma questão sobre um assunto, é uma questão sobre 4 assuntos. Então você de fato, nesse momento dos nossos estudos, você tem competência para resolver. Ela vai falar de posse,
ela vai falar de quais são as possibilidades de provimento, ela vai falar qual é o prazo para entrar em atividade, né, que a gente fala exercício. E aí, você está pronto? Vamos acertar essa questão juntos? Vamos lá, acompanhe comigo no slide. Considerando o estatuto, assinale a alternativa correta. Eu te indico que você, ao se deparar com uma questão de concurso, faça um círculo na palavra correta, incorreta ou exceto. Isso vai facilitar muito a sua vida, porque o cérebro, ele guarda a última informação, mas quando você lê a última alternativa, muitas vezes você esqueceu o que de fato é para marcar. Então, a dica da professora Roberta: circule qual é o tipo de informação que você vai precisar escolher. Então, diante da questão, você vai escolher a única alternativa correta. Então, são 5 alternativas, logo, uma está correta e 4 estão erradas. Vamos juntos descobrir? A letra A fala que a posse ocorrerá no prazo de 45 dias, contados da publicação do ato de provimento. A letra B diz que a investidura em cargo público ocorrerá com exercício. A letra C, as únicas formas de provimento de cargo público são nomeação, promoção, readaptação e a posse. A letra D diz que o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício é de 15 dias, contados da data da posse. A letra E diz que ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório pelo período de 12 meses. Então, nós podemos perceber que são 5 alternativas, sendo que apenas uma está correta. Qual que você vai escolher? Se você tiver escolhido a letra D, você acertou. A letra D é a única alternativa correta, as outras estão erradas. Vamos conferir por que elas estão erradas? A letra A fala que a posse ocorre no prazo de 45 dias. Nós sabemos que não. A posse ocorre em 30 dias. A letra B fala que a investidura se dá com o exercício. Não, ela se dá com a posse. A letra C fala que as únicas formas são essas 4. Nós sabemos que são muito mais, não são só essas 4. E a letra E fala que ao entrar em exercício, o estágio probatório vai durar 12 meses. Nós vimos que não, ele dura 3 anos. Nós vamos falar agora sobre um novo instituto que a gente ainda não falou. Nós vamos aprender agora 2 palavrinhas novas: remoção e lotação. Lotação é o lugar que o servidor ocupa dentro da administração pública. Então, ele está lotado em algum lugar. E esse servidor, ele pode sofrer a remoção. Então, o que é remoção? É você alterar a lotação desse servidor. Acompanhou comigo? Remoção é esse servidor ser locado, mudar a sua atividade e ir para outro ambiente. E essa remoção, ela se dá a pedido do servidor ou quando o próprio administrador público quer. Adivinha como é que se chama na lei? Ex officio, palavra em latim. A lei, ela se originou do latim, né? A Grécia, Roma, ela foi o berço da civilização e onde surgiu o direito. Então, algumas palavras na lei ainda estão em latim. Então, nós não podemos nos tirar a possibilidade de aprendermos essas palavras, porque ao desempenhar as nossas funções, nós não vamos poder substituí-las e nem abrasileirá-las. De fato, essa palavra vai fazer parte da sua vida. Ex officio. Vamos lá? Fala comigo. Ex officio. É até bonito, né? Falar. Então, é uma palavra em latim e quer dizer que o próprio administrador pediu para que esse servidor seja removido. Mas essa remoção, ela tem algumas regras. E o Estatuto do Servidor Público Municipal traz algumas regras. Eu quero aprender junto com você. Eu quero convidar você a ver essas 3 regras junto comigo no slide. Vimos aqui, então, 3 regras para a remoção. A primeira regra é que tenha uma vaga para esse servidor que vai ser removido. A segunda regra é que essa remoção seja publicada.
Os atos administrativos, eles têm que sofrer publicidade. Nós trabalhamos pelo critério da transparência. Então, essa atividade do administrador tem que ser publicada, para que as pessoas saibam que esse servidor foi removido para outro lugar. Lembrando que há pedido ou por conta da própria administração por ela mesma, que é o caso do ex officio. E vemos aqui que essa remoção não pode caracterizar desvio de função. Ele pode ser removido para outro ambiente, mas ele tem que continuar desempenhando a mesma função.